no dia do jogo do Flamengo, enfim, se acerta com o jogador. Vamos falar sobre isso, o Jorge Jesus querendo levar Pedro para o Al Nassr e várias outras notícias do Flamengo. Você que tá aí, dá aquela moral de sempre, se inscreva no canal, achando o sino da notificação, deixa o teu like, se inscreveu, se não se deixa o like, toca aí meu parceiro e minha parceira. Tocou então bem comigo, rubro-negro. Vamos às notícias do Flamengo. Hoje é dia de Flamengo, torcedor rubro-negro. Flamengo e Santos diretamente da Vila Belmiro. Jogo importantíssimo para o Flamengo seguir na liderança do Campeonato Brasileiro. O Flamengo nesse momento está empatado em pontos com a equipe do Cruzeiro, 27 Flamengo, 27 Cruzeiro. O Flamengo tem um saldo de gols bem superior, né? 10 gols a mais de saldo, né? Nem em relação a gols marcados. De saldo, o Flamengo tem a mais sobre a equipe do Cruzeiro, por isso o Flamengo é o líder. E o Cruzeiro, inclusive, torcedor rubro-negro, tem um jogo a mais que o Flamengo, né? O Flamengo ficou devendo a partida diante da equipe do Sport, né? Então tem esse jogo a mais também, o que desequilibra essa balança. O Flamengo, quem sabe, podendo ficar até 3 pontinhos aí na frente do Cruzeiro quando jogar essa partida diante da equipe do Sport, beleza? E aí, minha galera, o negócio é o seguinte, nessa rodada do Campeonato Brasileiro, o Flamengo vai enfrentar o Santos na Vila Belmiro, a gente vai falar sobre a provável escalação do Flamengo, enfim, aquela coisa toda. O Palmeiras pega o Mirassol no Allianz Parque, a tendência é que o Palmeiras vença esse jogo, esses clubes pequenos de São Paulo, geralmente eles pipocam quando enfrentam o Palmeiras, Bragantino, Mirassol, né? Faz uma graça ou outra ali, enfim, mas vou torcer pro Mirassol fazer o papel dele, porque o Palmeiras está com 2 jogos a menos e 1 em relação ao Flamengo, 2 jogos a menos em relação ao Cruzeiro. E a equipe do Cruzeiro enfrenta o Fluminense amanhã no estádio do Maracanã, né? O Fluminense vem de uma boa batida, fez um bom Mundial de Clubes, a tendência é até que consiga um bom resultado no Maracanã, pelo menos travando o Cruzeiro aí na tabela de classificação. Então o jogo de hoje do Flamengo contra a equipe do Santos é muito importante para, quem sabe, o Flamengo acumular uma gordurinha ali na tabela do Brasileirão. Tem um jogo a menos, a tendência é que o Cruzeiro perca pontos, o Palmeiras está um pouco mais distante da briga em relação ao Cruzeiro, então é muito importante, gente. O Flamengo precisa vencer essa bagaça de hoje. O Flamengo treinou ontem no CTzinho do Urubu, viajou para Santos, uma festa, né? Eu mandei o Gordola para lá, eu tô atarefado aqui em casa com obra de estúdio, enfim, aquela coisa toda, como vocês estão sabendo, estou gravando aqui por isso. Tem a situação da escalação do Flamengo, que a gente vai conversar aqui agora. E o Gordola tá lá, a chegada do Flamengo foi linda, maravilhosa, né? Deu para ver o carinho do torcedor rubro-negro que mora em Santos também, né? A senhorinha lá abraçando o Jorginho, enfim, tá tudo lá no Canal 2, essas imagens, Pedrão Oficial. E hoje tem transmissão da Pedrão RNTV também, espero contar com a sua presença aí na transmissão, beleza? E aí no provável time do Flamengo, torcedor rubro-negro, nós temos aqui no gol Agustinho Rossi, zaga Léo Pereira e Léo Ortiz. Existe aí uma possibilidade remota de, quem sabe, o Danilo jogar essa partida, né? Quem sabe pode pintar até uma lei do ex. Já faz um tempo que o Danilo ele não joga, né? E ele aceita, né? Como é bacana isso, o cara é tão experiente, do calibre dele, aceitar, brigar por uma vaga no time titular. Na lateral direita, Wesley. Na lateral esquerda, Varela, improvisado. O Flamengo teve um azar terrível, perdeu 2 laterais esquerdos, né? Na última partida, diante da equipe do São Paulo, no Maracanã, que foi o Ayrton Lucas, teve um corte terrível na perna, vai ficar um tempo fora, e o Alexandro sentiu o posterior da coxa. Tem o Matias Vinha, é bem verdade, mas esse aí carece um pouco de ritmo de jogo, até em função da competitividade que ele tem ali na lateral esquerda do Flamengo. Então, por isso, o Varela vai jogar improvisado, atuando do lado esquerdo. Bom jogador. O Varela vem se demonstrando um excelente jogador nessa temporada. O Flamengo está lutando para renovar o contrato dele. Deve dar tudo certo. Ele vai atuar ali pela esquerda. Em outras ocasiões já jogou ali pelo lado esquerdo e jogou bem. Cumpriu bem a sua função.
Na dupla de volante, Alan e Jorginho. O Alan foi bem demais no último jogo do Flamengo contra o São Paulo. Torço para que ele faça também uma boa partida aí diante do Santos, que tem o Neymar, né? Teremos o Neymar do lado do Santos, jogador perigoso, que o Flamengo precisa tomar cuidado. De Arrascaeta, Luiz Araújo caindo pela direita, Bruno Henrique pela esquerda e Gonçalo Plata de centroavante. Esse é o time do Flamengo, com desfalques, né? Não tem o Pulgar, nós não temos a presença do Ayrton Lucas ou do Alexandre do lado esquerdo, mas é um time muito forte, né? Um time que tem totais condições de chegar e vencer o Santos que está numa situação complicada no Campeonato Brasileiro, está na 16ª colocação, empatado em pontos com o 17º colocado do Campeonato Brasileiro, que é o Juventude, né? Contratou aí o Ilharão, né? Fez sucesso no Flamengo no ano de 2019, enfim, a ver qual vai ser a postura do Santos, mas a gente sabe que, mesmo numa situação ruim, jogar na Vila Belmiro, contra o Santos, o Neymar, por mais que, enfim, talvez ele enxergue, né, se ele tiver alguma ambição no futebol ainda, esse jogo contra o Flamengo como, sei lá, um divisor de águas, dele voltar para a seleção brasileira, todo mundo vai assistir esse jogo, Ancelotti, enfim, então o Flamengo tem que tomar cuidado com essa situação. O Flamengo que é o único clube no Campeonato Brasileiro que sofreu apenas uma derrota, tá? Todos os outros perderam duas. O Palmeiras também sofreu uma derrota que foi... o Palmeiras sofreu mais de uma, tá louco? O Flamengo é o único clube que sofreu uma derrota no Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro depois vem com duas, depois com três, Bragantino, Palmeiras, Bahia, entre outras equipes aí. Então o Flamengo só perdeu o Cruzeiro fora de casa, que tá fortíssimo nesse Brasileirão, e quase conseguiu empate, né? Acabou que no final do jogo teve o pênalti lá pro Gabigol com a infelicidade do Léo Pereira. O Santos, meus amigos, não tem um bom ataque, 7 gols marcados apenas na competição e 11 gols tomados, né? 14 gols tomados, aliás, né? Na realidade tem 11 gols marcados e 14 gols tomados. Para você ver a comparação, o Flamengo tem 26 gols marcados e 4 gols tomados. Em 12 partidas, o Flamengo tomou 4 gols. O Flamengo tem uma defesa muito sólida, um negócio assim impressionante, né? Tem um equilíbrio de fato nesse time do Flamengo, no ataque e na defesa. Então, são times de prateleiras completamente diferentes, mas é lógico, não devemos desprezar o adversário, tem que estar ligado o tempo todo para esse jogo que acontece às 8 horas da noite, transmissão da Pedrão RNTV, beleza? Pessoal, o Flamengo deve perder dupla de laterais esquerdos por até 6 partidas, minha galera. Pois é, o Alexandre, que o Ayrton Lucas que eu acabei de falar aqui, se machucaram no sábado, né? Na vitória diante da equipe do São Paulo, e o prognóstico de retorno desse jogador é de mais ou menos depois de 6 partidas, apesar deles terem lesões diferentes, né? O Alexandre foi muscular, uma lesão ali de acúmulo de desgaste, enfim, ou então um gatilho que ele acabou acontecendo ali durante o jogo, durante um arranque, durante um drible, durante uma mudança de direção, enfim. E o Ayrton Lucas teve uma ferida na perna, que foi provocada pelo jogador do São Paulo, mas o tempo de recuperação desses atletas é bem parecido, tá? Deve girar em torno de 5 a 6 partidas, mais ou menos, beleza? Vamos lá, minha galera. Léo Ortiz se consolida com bons números e vislumbra futuro no Flamengo, minha galera. Pois é, o Flamengo quer segurar, evidentemente, o Léo Ortiz para essa temporada. O zagueiro atuou em 11 dos 12 jogos do Flamengo no Campeonato Brasileiro, com boas atuações, inclusive na Copa do Mundo de Clubes, vem chamando a atenção do exterior, que chamou a atenção, por exemplo, da Roma, que desejou ter a contratação do jogador, acho que a Fiorentina também desejou, a Juventus em outrora. Clubes italianos se interessam, sobretudo porque o Léo Ortiz tem cidadania italiana, tem passaporte italiano, então ele pode encaixar num clube sem necessariamente preencher a vaga de estrangeiro. Evidente que não é só por isso, né? Ele tem um talento enorme, sobretudo
para sair jogando, e a Itália valoriza, né, esses tipos de defensores, esses tipos de zagueiros, mas o Flamengo vai fazer de tudo para manter o Léo Ortiz no clube, beleza? O Neymar vai ser titular na partida de hoje, estou até aqui com a provável escalação da equipe do Santos. O setorista Lucas Musetti, que cobre o dia a dia do Santos, trouxe aqui Gabriel Brazão, Escobar, João Basso, Luan Pérez, Souza, Tomás Rincon, Zé Rafael, aquele ex-Palmeiras, Neymar, Barreal, Guilherme e David Washington, tá? Essa é a escalação do Santos para enfrentar o Flamengo. O Flamengo que em outrora esteve próximo de contratar o David Washington, que foi revelado nas categorias de base do Santos, foi vendido ao Chelsea, que estava emprestado a Strasbourg, se não me engano, da Áustria, e acabou retornando, né, para a equipe do Santos, né? Acho que até por empréstimo, não sei se o Santos chegou a comprar, um jovem jogador que saiu cedo, com 18 anos, do Brasil para atuar no futebol europeu. Galera, excelente notícia no Flamengo. Sobre o quê, Pedrão? Me fala aí, vou falar. Ó, o Clube de Regatas do Flamengo informa que o Leixões de Portugal foi punido pela FIFA com um transfer ban em razão da dívida com o clube carioca referente à transferência do atleta Verton, pessoal. Pois é, o Verton que foi pro Leixões, e o Leixões simplesmente não pagou o Flamengo. O Flamengo foi lá, avisou uma, visou duas, não vai pagar. O Flamengo foi à FIFA e conseguiu a aplicação de um transfer ban por parte da entidade. A decisão da entidade máxima do futebol mundial reconheceu o pleito do Flamengo. O Leixões ficará impedido de inscrever novos jogadores por até 3 janelas de transferências, tá? Ou até que seja efetuado o pagamento no valor de 175 mil euros ao clube rubro-negro. A sanção entra em vigor a partir da terça-feira. Ontem, aliás, já entrou em vigor, mudando aí o verbo. Nada mais do que justo, o Flamengo paga suas contas em dias com clubes brasileiros, com clubes de fora do Brasil. Tem o Estrela Amadora que está nessa parada também, devendo o Flamengo. Esse projeto Leixões era um projeto da antiga diretoria do Flamengo que queria a aquisição do clube português. Entretanto, com o vencimento, com o BAP vencendo o pleito, né, da eleição do Flamengo, acabou se colocando de lado essa situação do Leixões, né? Mas que bom, né? Vão ter que pagar o Flamengo, então vão ficar 3 janelas de transferências aí devendo o Flamengo e sem poder inscrever absolutamente nenhum jogador. Presidente do Flamengo, Luiz Eduardo Batista, o BAP, se reuniu com representantes das torcidas organizadas. Em pauta, falaram sobre a possibilidade de cooperação em ações de marketing nos estádios, além, é claro, de outros assuntos. A raça rubro-negra, vai lembrar, retorna às arquibancadas no domingo contra o Fluminense no Maracanã. Então, um jogo que vai marcar o retorno da raça rubro-negra ao estádio do Maracanã. É muito importante a presença das torcidas organizadas, muita gente desinformada, na minha opinião. Porque arruma briga, Pedrão, porque isso, porque aquilo. De fato, um ou outro pode arrumar, mas isso aí acontece em qualquer agremiação. O cara mesmo sem agremiação, torcedor comum, digamos assim, sem ser organizado, ele arruma briga também, acontece. Pô, enfim, a gente viu várias situações já correndo nesse sentido. Agora, o torcedor organizado, cara, ele faz a diferença no estádio, no canto, na pressão, e traz o povão com ele. Então é muito importante isso. Então não engrossa esse couro não, porque isso aí para mim é falta de informação, tá? Pelo menos eu penso dessa forma, tá? Eu acho que as pessoas, elas têm discursos assim e nunca vão num jogo de futebol, nunca assistem futebol um jogo inteiro, nem que seja pela televisão, sabe? Liga a televisão e fica ali assistindo. Não, elas dão esse papete de orelhada, tá? Pelo menos eu penso dessa forma, beleza? E faz a diferença. Você vê jogo da seleção brasileira, agora até tem aí um movimento verde e amarelo e coisa e tal, né, para meio que ter uma torcida organizada do Brasil, mas é algo embrionário ainda, né, que não tá... Jogo de seleção brasileira, a torcida é uma porcaria. Além do ingresso ser caro pra cacete, isso contribui, é uma porcaria, porque não tem
canto, não tem... Ou então, eu sou brasileiro, com muito orgulho, com muito amor. Aí, meu amigo, fica só nisso, cara. É uma porcaria. Da Argentina, não. Da Argentina, maneira pra caramba. Vai virar Argentina, Pedrão. Eu sou Brasil, porra. Carioca, nascido em Magé, entendeu? Eu não sou nascido em Magé, não. A capital do Rio mesmo. Mas, porra, meu irmão, sai fora. Vamos lá. O Flamengo acertou a saída do lateral esquerdo Zé Wellington. Alô, Magé. Um beijo, um abraço, tá? Para ao Al-Dafra do Emirados Árabes. O clube cedeu 100% dos direitos ao time asiático, mas em caso de venda do jogador nos próximos 2 anos, o Flamengo vai ter direito a 20% do valor. Informação do meu amigo pessoal Flazoeiro em conjunto com o Flabase, beleza? Galera, teve informações aí advindas da Rússia de que o Zenit teria interesse na contratação do Wesley. Portal MCL Sports trouxe a informação que o Zenit, os representantes do Wesley falaram que não receberam nenhuma oferta ainda do Zenit. A ver como vai ficar esta situação. Como você sabe, o Flamengo negocia com a Lazio da Itália a compra do atacante argentino Tati Castellanos. Vamos lá, brasileirar? Tati Castellanos. Pronto, é igual o Jorge Carrascal, Tati Castellanos, enfim. Com o jogador já está tudo acertado. Base salarial, tempo de contrato. Ele está muito animado em vestir a camisa do Flamengo. As conversas evoluíram bem nas últimas horas e a diretoria está confiante para conseguir realizar essa contratação. Inclusive, a esposa do Tati Castellanos, que acho até que ajuda, é brasileira. O pessoal no Instagram já tá lá no Instagram da menina. Pô, fala pro teu marido vir morar no Brasil, aqui junto da tua família, coisa e tal. O pessoal tá lá brincando. Ele gosta bastante do Brasil, já visitou em outras oportunidades, pelo que a gente pode observar, e o negócio está em vias de ser fechado. Ele, que é alvo do Flamengo, traz a Sky Sport, deixou o treino da Lazio na última terça-feira após sentir um problema muscular. O argentino passará por exames médicos, tá? Inclusive a Lazio está numa crise danada lá. Cerca de 10 mil torcedores da Lazio ocuparam o centro histórico de Roma em protesto contra o presidente Cláudio Lotito. O clube está com o mercado bloqueado, pelo menos até janeiro, deve ter tomado aí um transfer ban também, não sei, após ter suas contas reprovadas pela federação. Lá o pessoal cobra, né? Em relação a fair play financeiro. Aqui no Brasil, você chega, você paga, você não paga, se dane, o jogador joga lá pelo teu time, ganha, o time ganha dinheiro, não paga, que se dane, né? A gente já vê isso com o Botafogo, por exemplo, entre outras. O Atlético Mineiro devendo aí, né? Pagou agora, enfim. Salário, inclusive o Atlético Mineiro estava devendo, que vai ser adversário do Flamengo na Copa do Brasil, beleza? Minha galera, o Flamengo está no mercado também, além de trazer o argentino, o Tati Castellanos, que já está bem encaminhada e bem avançada a negociação. O Flamengo quer trazer a contratação de um zagueiro, galera. Enfim, tem o Danilo, tem o Léo Pereira, tem o Léo Ortiz. Entretanto, tem o João Vitor da categoria de base. Acho desnecessário. Acho que deveria dar mais rodagem ao João Vitor, que é da base. Enfim, tem 3 bons zagueiros. O Alexandro eventualmente pode fazer a função ali também. Eu penso, pelo menos dessa forma, além de um zagueiro, o atacante, que é o Tati Castellanos, o meia, camisa 10, que é o Carrascal, o Flamengo está tentando, e um ponta esquerda. Tá? É basicamente o que o Flamengo mira nesse mercado da bola. Galera, segundo a imprensa árabe, o Al Nassr negocia a contratação de Pedro. Segundo os árabes, segundo os sauditas, Mister Jorge Jesus pediu a contratação do camisa de número 9 do Flamengo. Vale lembrar que o Jorge Jesus pediu a contratação do Pedro para o Flamengo ainda em 2019, só consegue em 2020, quando ele tinha ido para a Fiorentina, saiu do Fluminense, Fiorentina, veio para o Flamengo e agora estaria desejando e, quem sabe, apresentaria uma oferta de 18 milhões de dólares, 100 milhões de reais
pelo jogador. A ver, se inscreva no canal, acione o sininho da notificação, deixa o teu like, tamo junto, saudações rubro-negras.